O que devo fazer? Melissa perguntou, tentando não tremer sob o olhar da idosa. Vá ao cemitério depois da meia-noite. A idosa acenou com a cabeça em direção à janela, onde cruzes podiam ser vistas. Enterre as coisas e polvilhe-as com terra do cemitério. Diga adeus ao seu passado, então ele vai deixar você ir. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Melissa acordou mais uma vez suando frio, seu coração batendo rápido de medo. Ela virou a cabeça para olhar o relógio, uma velha relíquia que havia herdado de sua avó, e gemeu. Eram 3:03 da manhã, sempre na mesma hora. Ela não acreditava em sereias, vampiros, unicórnios, tudo isso parecia contos de fadas para crianças. No entanto, agora ela estava preocupada de que não pudesse ter sido uma coincidência. Melissa saiu da cama, tocando o tapete com os pés descalços, e caminhou como se estivesse tentando se acostumar com a realidade. É só um sonho ruim, tentou se convencer, mas sabia que havia mais verdade em seu pesadelo. Incapaz de dormir, Melissa verificou sua lista de amigos nas redes sociais e viu que sua amiga Yolanda estava online. Ela ligou para ela imediatamente. Melissa? Yolanda perguntou ao atender o telefone. Você viu a hora? É claro, respondeu Melissa. Houve silêncio do outro lado da linha enquanto Yolanda verificava o relógio. Ah, você acordou de novo naquela hora. Talvez você devesse ir a um psicólogo. E o que devo dizer a ela? Que tenho problemas com o sono. Ao contrário de sua amiga, Yolanda acreditava em coisas ocultas e várias outras coisas. Ela até cobriu a câmera de seu laptop para que ninguém pudesse espioná-la. Melissa estava sentada no parapeito da janela, segurando o telefone no ouvido. Ela pressionou sua testa contra o vidro e olhou para o pátio escuro. Escute, tenho outra ideia, Yolanda disse finalmente. Você não vai gostar, mas não recuse imediatamente, ok? Você sabe que farei quase qualquer coisa para me acalmar, disse a garota. Até mesmo ir a um xamã, Yolanda perguntou. Há uma cartomante morando na região onde meus pais moram. Ela disse que cura qualquer doença, embora eu duvide. Mas é assustador, dizem que ela fala com fantasmas. Assim, tudo que eu preciso agora são fantasmas, exclamou Melissa com medo. Não quero falar com ninguém. Não estou sugerindo que peça a ela para falar com fantasmas. Apenas peça a ela para se livrar da sua insônia. Minha avó me disse que ela poderia curar alguém com conselhos e alguns remédios feitos de raízes e frutos. Você não precisa mexer com nada sobrenatural, apenas tomar alguns remédios caseiros. Eu acredito na minha avó, ela não mentiria. Você só tem que levar alguns mantimentos para ela em troca, ela não aceita dinheiro. Melissa não sabia o porquê, mas concordou com a aventura. De manhã, Melissa estava no ônibus ao lado de Yolanda, que conversava animadamente. Primeiro vamos curar você e depois iremos visitar minha família. Minha avó está feliz que estamos indo. Ela está fazendo tortas desde o amanhecer, disse Yolanda. A cartomante não vivia em uma cabana sombria, mas em uma casa comum. A vista da janela dela para o cemitério da vila dava um ar sinistro. A dona da casa cumprimentou sua convidada e assentou em um banco baixo antes de voltar a cozinhar. Melissa cheirou o cheiro do caldo e percebeu que era sopa. Me diga o que está te incomodando, disse a velha sem se virar para Melissa. Melissa reclamou com a cartomante sobre sua insônia. Eu acordo todas as noites no mesmo horário. No começo isso me assustou, mas agora isso está me deixando louca, ela confidenciou. O que acontece nessa hora? Perguntou a idosa, olhando para ela. Melissa desviou o olhar. Você não vai dizer? A mulher riu. Ok, não fale. Mas se você quiser dormir, você deve enterrar seu passado. Como? Melissa perguntou, assustada. A idosa provou a sopa, estalando os lábios em aprovação. Há um ritual. Pegue coisas que estão conectadas aos seus pensamentos e problemas. Se seu noivo te deixou no altar, pegue o anel que ele te deu. Se você não tem nada, então as páginas de papel nas quais você desabafou sua tristeza servirão. A idosa olhou para a convidada tão atentamente que Melissa involuntariamente estremeceu. Ela imaginou que seu diário em sua mochila serviria. O que devo fazer? Melissa perguntou, tentando não tremer sob o olhar da idosa.
Vá ao cemitério depois da meia-noite. A idosa acenou com a cabeça em direção à janela, onde cruzes podiam ser vistas. Enterre as coisas e polvilhe-as com terra do cemitério. Diga adeus ao seu passado, então ele vai deixar você ir. Mas há uma parte importante. Você não pode enterrá-lo em qualquer lugar, você tem que ir aonde estão os túmulos antigos. Você saberá aonde precisa ir, seus pés a levarão. Quando encontrar o túmulo abandonado, pare lá para enterrar o passado. Melissa pagou a cartomante com comida enlatada por conselhos tão incomuns. Ela se aproximou de sua amiga, Yolanda, que estava do lado de fora. O que ela disse? Perguntou Yolanda, queimando de curiosidade. Melissa encolheu os ombros, arrependida de ter recusado a ajuda de um psicoterapeuta. Melissa contou tudo para Yolanda, que ouviu atentamente, balançando a cabeça com entusiasmo. Vamos hoje, ok? Sugeriu Yolanda. Cemitério à noite? Eu já tenho pesadelos, talvez isso seja suficiente para mim. Melissa ficou surpresa. Não tenha medo, eu irei com você. Yolanda tentou tranquilizá-la. Você não pode, eu tenho que ir sozinha, suspirou Melissa. Quando as estrelas se espalharam pelo céu, Melissa reuniu coragem e foi ao cemitério. Todo o caminho, ela resmungou para si mesma que estava fazendo algo estúpido. Você, Melissa, está estudando para ser bióloga. Você tem quase 20 anos e está agindo de forma estúpida, ela se repreendeu. Apesar de seus resmungos, Melissa entrou no cemitério. Lá, ela caminhou para frente, virou algumas vezes e não percebeu como terminou na floresta. À sua frente havia um velho túmulo coberto de grama e um triste anjo de mármore inclinado sobre ele. Melissa lembrou-se involuntariamente das palavras da idosa, que seus pés a levariam ao túmulo certo. A garota estremeceu, talvez de frio ou de horror. Ela pegou seu diário e uma pequena pá emprestada do jardim da avó de Yolanda. Cavando o chão, ela colocou o passado na cova e o cobriu com terra. Quando Melissa voltou para a casa da avó de Yolanda, a jovem já estava bocejando de sono. Melissa, após tomar banho, adormeceu sem pesadelos. Melissa não sabia o que exatamente havia causado seu longo sono. Talvez fosse o ar rural doce e perfumado com ervas, ou o fato de que ela estava cansada durante o dia, ou talvez tenha sido porque ela havia enterrado o passado como a cartomante a aconselhou. Quando ela abriu os olhos, Melissa quase começou a chorar ao perceber que ela não tinha acordado às 3 da manhã. Ela decidiu que não iria procurar a razão pela qual ela estava feliz por ter descansado. 7 anos se passaram desde aquela viagem estranha à vila. Melissa se formou na faculdade, trabalhou para uma empresa farmacêutica e se casou. Seu marido, Reinaldo, era um empresário. Yolanda tornou-se uma maquiadora de sucesso. Um dia, Melissa e seus antigos amigos se reuniram no apartamento de Yolanda, mas a ocasião não foi feliz. Além das duas, estavam Leonardo, que era um militar, e Osiel, um antigo namorado, com quem Melissa havia terminado devido a um segredo obscuro. Yolanda jogou uma carta na mesa. Alguém mais recebeu uma carta assim? Perguntou. Ela franziu a testa. Estão me chantageando, como em um filme de terror. Eu sei o que você fez no verão passado. Estão ameaçando vender informações para jornalistas e arruinar minha carreira. Eu também recebi uma, Osiel assentiu. Estão exigindo muito dinheiro pelo silêncio deles. Eu não recebi nenhuma, disse Leonardo, surpreso e depois rindo. Mas também não tenho dinheiro. No entanto, ao ver os rostos tensos de seus velhos amigos, ele se sentiu envergonhado por não ter recebido também. Mas quem poderia saber sobre o nosso passado? É isso que precisamos descobrir, disse Yolanda, sentando-se e cruzando as pernas. Ela parecia preocupada e assustada. Precisamos descobrir quem poderia saber sobre o ocorrido. Osiel perguntou. Algum de vocês contou a alguém? Todos balançaram a cabeça negativamente. Melissa mordeu os lábios, pensando na pergunta. Ela nunca tinha falado com seu marido em detalhes sobre aquilo, mas Reinaldo sabia que ela tinha um segredo que a atormentava. Sim, ela tinha se livrado da insônia e dos pesadelos, mas às vezes eles voltavam. Uma vez, depois de outro ataque, ela até brincou que era hora de ir para a sepultura com o anjo novamente. Seu marido ouviu sua história maluca com interesse. Lembrando disso, Melissa pensou em seu diário. Ela ainda mantinha diários porque eles ajudavam a se acalmar e serviam como uma forma de terapia.
Melissa estava prestes a contar que revelou ao seu marido, mas mudou de ideia sobre envolvê-lo. Eu não contei a ninguém, exceto, você se lembra, Yolanda, que eu enterrei meu diário na aldeia onde seus avós moravam? Se alguém o encontrou, eles poderiam descobrir a verdade. Mas só você e eu sabíamos que eu enterrei o diário, e a cartomante, claro. Você acha que ela desenterrou a sepultura e decidiu nos chantagear? Yolanda bufou. Melissa encolheu os ombros, mas Leonardo não dispensou essa versão. Precisamos verificar, disse o militar. Foi decidido que Melissa e Osiel iriam para a vila da cartomante, enquanto Yolanda e Leonardo ficaram na cidade. Melissa pensou que não encontraria o túmulo certo, no entanto, ela chegou à mesma lápide na borda do cemitério na floresta. Um anjo triste estava sobre o túmulo. Melissa desenterrou o solo, mas não encontrou nada. A menina sentiu frio na barriga e sentou no chão. A culpa é minha, disse Melissa. Não sei como, mas alguém descobriu sobre o diário. Osiel disse tristemente. Não se culpe. Nós entramos nessa bagunça juntos e sairemos dessa juntos. Isso soou como uma frase de algum filme. A garota riu. Osiel também sorriu e estendeu a mão para ajudá-la a sair do solo úmido. Eles queriam voltar, já que o sol já estava se pondo, mas de repente ouviram gritos debaixo do chão. Então, socos fortes e abafados, como se alguém estivesse batendo na tampa de um caixão por dentro. Melissa e Osiel se entreolharam, medo e choque refletidos em seus rostos. Eles não acreditavam no que estavam vendo. Por favor, me diga que estou tendo alucinações e não tem alguém tentando sair do túmulo, sussurrou Osiel. Então estou tendo alucinações também, murmurou Melissa, pálida. Socorro, eles ouviram uma voz debaixo da camada de solo do cemitério. A voz estava abafada e as palavras eram difíceis de entender, mas a mensagem era clara. Osiel foi até a voz e Melissa o seguiu. Osiel e Melissa começaram a remover o solo com suas pás, camada por camada. Eles desenterraram o túmulo. A voz de debaixo da terra não parava de pedir ajuda. Felizmente, o caixão não estava enterrado profundamente, então os amigos o alcançaram rapidamente. Eles desceram até o chão e abriram o caixão. A terra da tampa caiu sobre o homem que estava deitado por dentro. Ele estava vivo, apenas assustado. Depois de cuspir a terra e esfregar os olhos, o homem correu em direção a Melissa e Osiel. Ele fez isso com tanta ferocidade que Melissa, gritando, caiu no chão e cobriu o rosto com as mãos. Osiel, por outro lado, interveio agressivamente entre ela e a pessoa desconhecida que eles haviam salvado do túmulo. Não tenha medo, o homem riu com uma voz grave. Ele puxou Osiel e depois Melissa, que estavam ambos surpresos com ele. Ele lhes deu abraços de urso sufocantes, agradecendo aos seus salvadores. Meus supostos amigos me enterraram vivo, vocês podem acreditar, ele explicou. E então, como um gênio solto de uma lâmpada mágica, ele começou a prometer satisfazer quaisquer desejos. O que vocês querem? Dinheiro, um carro, talvez você tenha inimigos para que eu possa enterrá-los direito aqui no local? Melissa balançou a cabeça, horrorizada, mas Osiel de repente ficou feliz. Ouça, alguém está me chantageando. Eu não tenho ideia de quem é, não posso ir à polícia. Você pode descobrir quem é? Perguntou Osiel. O homem coçou o queixo e acenou com a cabeça. O novo conhecido acabou por ser um poderoso bandido chamado Richard. Ele preparou uma armadilha para o chantagista e conseguiu capturar o chantagista, junto com seus capangas. Só depois disso, Richard convidou seus novos amigos para sua propriedade. E então, a identidade do chantagista deixou todo mundo boquiaberto, especialmente Melissa. Era Reinaldo, o marido de Melissa. Como? Por quê? Perguntou Melissa. Reinaldo, com o rosto quebrado e um olhar assustado, olhou para sua esposa, mas não respondeu. Então, Richard explicou a situação em vez dele. Seu marido tem grandes problemas com o negócio dele. Ele está endividado, então ele queria ganhar dinheiro com seus amigos. Ele planejou fugir com sua amante. Ele até comprou passagens para outro país, você pode imaginar, disse Richard. Com quem? Melissa ficou ainda mais surpresa. Sim, ele tem um cúmplice, sua secretária. Vou apresentá-la a você também. Ela é uma garota inteligente e prometeu ficar quieta só para não me ver na casa dela novamente, Richard riu.
Seu marido ouviu sua história, Melissa. Ele pegou seu diário no cemitério. Melissa ficou horrorizada por ter confiado em seu marido, pensou que ele a amava. Ela nunca contou a ele toda a verdade, apenas algumas partes, mas ela nunca pensou que Reinaldo usaria isso contra seus amigos. Não te contei a coisa mais importante ainda, disse Richard. Vocês não correm risco, não se preocupem. O homem sorriu. Eu conduzi minha própria investigação, o caso está fechado. Vocês foram incriminados anos atrás por algo que não fizeram, desde então vivem com medo da polícia os prenderem, certo? Não se preocupem, a justiça encerrou o caso. Melissa não acreditou nas palavras do homem. Ela estava carregando um fardo em seu coração por quase vários anos. Os eventos de sua juventude foram ressuscitados em sua mente como um pesadelo familiar. Melissa tinha 19 anos. Ela tinha acabado de terminar os exames, então ela foi para o lago com seus amigos e seu namorado Osiel. Os alunos montaram barracas, fizeram uma fogueira e tocaram violão. Só que a paz deles foi perturbada por convidados indesejados. Um carro parou no lago e 2 caras e uma garota saíram dele. Ah, nosso lugar está ocupado, a loira de jaqueta de couro fez beicinho. Nos deixem nos unir a vocês? Os amigos se entreolharam e decidiram que seria mais divertido juntos. Os alunos despreocupados estavam abertos a conhecer pessoas novas. No começo, tudo estava indo bem. Mas, em algum momento, sua visão começou a ficar borrada. Melissa se sentiu mal. Quando ela tentou se levantar, quase caiu na fogueira. Um dos convidados a pegou bem a tempo e sussurrou em seu ouvido, rindo. Você bebeu muito, querida. Mesmo através da neblina, Melissa entendeu que algo ruim estava acontecendo. A mão do homem deslizou da cintura para baixo. A garota o empurrou com as mãos. Ele se afastou, mas continuou rindo. Melissa se lembrou de que ela havia bebido apenas um pouco de vinho e não poderia ter entrado em tal estado. Ela deu 2 passos desiguais em direção à tenda, mas caiu novamente antes de desmaiar. A garota ouviu Osiel gritar. Quando Melissa abriu os olhos novamente, percebeu que estava em um carro. Ela estava sentada no banco da frente e Osiel estava dirigindo em uma estrada esburacada, em alta velocidade, como se estivessem sendo perseguidos. Antes que ela pudesse perguntar qualquer coisa, ouviu uma buzina atrás. Osiel apertou a mandíbula e pressionou o pedal do acelerador com mais força. O que está acontecendo? Melissa sussurrou, virando-se para Yolanda e Leonardo. Sua amiga estava pálida, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Tivemos o infortúnio de nos envolver com alguns psicopatas, explicou Leonardo, olhando ansiosamente para o carro que estava os seguindo. Eles envenenaram nossas bebidas com alguma coisa, mas Osiel não bebeu, então conseguimos escapar. Eles não esperavam que ele fosse um boxeador. Ele nocauteou os 2 e então eu voltei aos meus sentidos. Você e Yolanda perderam a consciência imediatamente. Por quê? Melissa engasgou. Talvez eles quisessem nos roubar? Leonardo encolheu os ombros, segurando Yolanda que estava chorando. Ele não queria assustá-las ainda mais, revelando os planos desagradáveis dos homens para as meninas. Está tudo bem, a estrada vai virar à direita em breve e há uma cidade lá. Iremos nos separar, Osiel disse com confiança. Mas parecia que os perseguidores tiveram a mesma ideia. O carro deles correu para frente e começou a bater no carro de Osiel. As meninas gritaram quando o carro balançou atrás deles. O outro carro buzinou, tocando alguma música animada e zombeteira. O carro os alcançou, tentando empurrar os alunos em direção ao penhasco e no lago profundo. No entanto, Osiel de repente pisou no freio e colocou o carro em marcha ré. Melissa bateu no painel quando isso aconteceu. Quando ela abriu os olhos, percebeu que o carro deles estava parado. Osiel, por que não estamos nos movendo? Melissa perguntou, olhando para o namorado com medo. Seguindo o olhar de Osiel, ela engasgou e cobriu a boca com as mãos. O carro dos perseguidores estava afundando lentamente no lago. Eles queriam bater no carro do estudante, mas quando Osiel deu ré, eles caíram do penhasco a toda velocidade. Devemos chamar a polícia? Eles estão vivos? Yolanda perguntou, assustada. Todo mundo estava olhando para o lago, cercado pela floresta noturna. No entanto, não houve sons ou sinais de vida. Temos um adolescente menor de idade bêbado no carro, Osiel acenou com a cabeça para Leonardo. Eu não confio na polícia.
Eu não quero passar o resto da minha vida atrás das grades porque nos salvei de alguns idiotas. Melissa olhou para o painel de controle. Eram 3h03. Os alunos assistiram aos noticiários por muito tempo, esperando que alguém recuperasse o carro do fundo do lago, porém o tempo passou e isso não aconteceu. Tornou-se difícil para eles viverem. Eles discutiram o passado e tudo mais que Richard conseguiu descobrir por muito tempo. Com cada nova palavra, Melissa se acalmava, mas ainda havia muitas dificuldades futuras, como o divórcio do marido dela. Melissa estava sentada e de repente percebeu que não havia nada óbvio nesse mundo. Um bandido poderia se tornar seu amigo, um ente querido poderia se tornar um inimigo, um cemitério poderia trazer alívio e outras surpresas, e o passado, até o sombrio, poderia voltar à sua vida e se transformar em um futuro brilhante. Ela acreditou nisso. Também percebeu que seu episódio com a cartomante foi apenas psicológico. O fato de ela ter ido ao cemitério e enterrado seu diário não lhe trouxe paz verdadeira, ela estava apenas traumatizada, mas com o tempo, conseguiu superar tudo. Você acha que traumas passados podem nos atormentar no decorrer de nossas vidas? Como superar isso e viver tranquilamente? Diga nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.